Boa noite a todos, boa noite meus amigos, boa noite minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui reunidos para comentar sobre mais uma passagem do Evangelho, que nós possamos tirar, como sempre, o melhor proveito dos ensinamentos que nós receberemos nessa noite. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, siga nos amparando, não apenas a nós, mas a todos os nossos irmãos e irmãs do nosso país, do nosso planeta. Nós vamos falar hoje, abordando o tema Levanta-te e anda. Levantar e andar foi utilizado algumas vezes, por Jesus também, vamos falar sobre isso. E realmente é muito difícil levantar e andar diante de algumas situações que surgem. Estou vendo aqui minha amiga Cláudia Ferreira. Boa noite, minha querida. A Cláudia é um exemplo, Cláudia? Dificuldades, separação, prematuras, Às vezes, para levantar e andar, se torna um pouco difícil diante das situações de separações, não é verdade? Você é minha amiga querida, Maria Ângela Tobias, está aí, aniversário do Reginaldo hoje, vamos parabenizá-lo, Edith Godofreda, Deolinda, minha querida, seja bem-vinda, Francina, sempre presente, Elisete Vieira Soares, também sempre presente, Deise Stoffer, minha querida, filha da Dirce, minha irmã querida, Cida Jimenez, minha prima querida, Solange Moraes, Rosa Bentley, estão chegando. Muito prazer em ter todos vocês aqui comigo. Nós vamos... A Silvânia também, aniversariantes, os aniversariantes estão aí. Depois nós vamos parabenizar a todos, tá bom? Então nós vamos iniciar a nossa live, vamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que nos é oferecida mais uma vez de aprendizado. A Carmen Pontes também chegando, boa noite, Carminha, minha querida. E vamos comentar isso, que essa passagem é do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Mas antes, como sempre, vamos fazer aquela nossa vibração inicial, para que nós possamos entrar em um contato íntimo com esses mentores amigos, pedindo a eles que nos amparem, que nos auxiliem, que nós possamos receber todo o auxílio do alto nos momentos desse encontro que nós estamos iniciando neste momento. Que nós possamos ser abraçados, auxiliados, intuídos. Que Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre, nos ampare, nos auxiliando sempre, nos auxiliando nos momentos em que nós não tivemos coragem de nos levantar, de andarmos, de seguirmos em frente diante dos empecilhos que surgem em nossa caminhada. Podemos ter a certeza que sempre o nosso mentor amigo, nossos mentores que nos acompanham, nossos espíritos amigos, familiares que nos seguem durante a encarnação, estão sempre conosco para nos estender a mão nos momentos de dificuldades. Eu peço autorização a esses mentores amigos, a Deus e a Jesus, autorização para iniciar mais esse encontro, mais essa live. Graças a Deus e graças a Jesus. Levanta-te e anda. Como eu disse, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 8. O texto diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse para ele: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Com a mão direita o levantou, e logo seus pés e tornozelos firmaram, saltando, pôs-se de pé. O templo andando e saltando e louvando a Deus. Jesus também se utilizou
dessa frase, levanta-te e anda, várias vezes. Em duas que eu vou citar, quando um Lázaro, ele falou para o Lázaro, levanta-te e anda, né? Chamou Lázaro, que teoricamente estava morto, mas nós sabemos que não estava morto, era apenas uma paralisia, né? Então, mas isso aí já para outra palestra, para outra conversa, né? E também do paralítico de Betesda, né? Que ele se entrava naquele tanque, Jesus fala para ele também, levanta-te e anda, e tem outras passagens também, e seus discípulos se utilizavam também dessa frase. Mas que ensinamento essa passagem bíblica nos traz? Que é o intuito, né, das nossas palestras, é o esclarecimento, né? Para iniciar, vamos esclarecer para aqueles que não sabem, que falam no início ali que a hora nona são 3 horas da tarde, porque o dia para eles começava às 6 da manhã. Então, na hora nona seria às 3 horas da tarde, né? Porque até 6 horas dá 12 horas, até às 15 horas mais 3 horas. Então, a hora nona são as 3 horas da tarde, né? E o varão é uma pessoa do sexo masculino, que fala também um varão, né? Que já nasceu, na nossa linguagem, reencarnou e era coxo, ou seja, possuía deficiência, podia ser uma das pernas, podia ser uma perna mais curta que a outra, ou não possuir uma das pernas, ou não ter as duas pernas, né? Ou talvez fosse paralisado. Pelo relato, né? O relato nos diz que ele era carregado até a porta do templo, porém, portanto, ele seria realmente paralítico, né? E a lei impedia que os aleijados adentrassem aos templos. Mas esses aleijados, deficientes, eles não eram abandonados, que a lei judaica também dizia que podiam se alimentar da porção devida aos sacerdotes, que os sacerdotes tinham direito ao alimento e eles tinham por obrigação alimentar esses deficientes, ou seja, eles não eram abandonados, não. Mas vamos à mensagem, né? Primeiro, a fé dos discípulos de Jesus, do Pedro e João. E depois a humildade que eles nos mostram, né? Porque não se colocam como quem cura aquele coxo, que é, né, o paralítico, mas sim o Mestre Jesus, em nome de Jesus, o Nazareno, né? Eles não trazem para eles, né, os méritos da cura. Porque, infelizmente, nós vemos muitos que se aproveitam. Teve uma pequena parada aqui. Porque, infelizmente, nós vemos que muitos se apresentam como discípulos de Jesus na atualidade e em todos os tempos, trazendo para si os resultados positivos que algum necessitado alcança, se esquecendo que sem Deus e sem Jesus, se o merecimento daquele necessitado, né, aquela melhora ou aquela cura não seria alcançada. Porque podemos ter a certeza que aquele paralítico não foi curado por acaso, ele foi curado porque sua prova já havia sido cumprida. Isso é uma alerta sobre a vaidade que não deve existir entre possuidores de mediunidade, principalmente. Se deve ter a consciência que mediunidade é intermediar o mundo físico e o mundo espiritual. Se as curas acontecem, são permitidas por Deus e pelo Mestre Jesus, e pelo merecimento de quem, né, necessita da cura. O nos levantar e andar não parece difícil, quando tudo está bem, mas existem fatos que surgem no nosso caminho que se torna difícil nos levantarmos. Estamos vivendo momentos muito difíceis, separações através da morte física, separações conjugais, desemprego, sequelas devido a essa pandemia e a outras enfermidades também, devido ao isolamento e várias outras situações que se tornam difíceis de se levantar. Hoje não é como antes, né? Em minha juventude, né, de muitos de nós aqui presentes, nós somos de uma época que a conquista de um novo emprego era automática, se podia até escolher. Hoje a condição é bem diferente. Vive-se hoje muita insegurança. Isso acaba fazendo com que cada um potencialize suas deficiências, que pode ser agressividade, né? O oposto é a depressão, o desânimo, o jogar a toalha. Porque ao contrário do que se pensa, pedir não é fácil. Porque é necessário se humilhar para pedir. Como aquele homem, que é o exemplo da nossa palestra de hoje. Porque quando nos propomos a pedir, estamos abertos a críticas e a humilhações.
Mesmo porque aquele pedinte era deficiente físico. Mas e quem não é deficiente físico, né? Vai trabalhar, por que você não faz como eu, né? O que você vai fazer que eu estou te doando? É o que acontece muito, né? As dificuldades e desânimo podem potencializar o uso de substâncias que podem ser alcoólicas ou drogas, né? Dependendo do hábito que cada um possui, porque é muito comum isso acontecer. Procurar a fuga através dos vícios. A prova disso é que o consumo de bebidas alcoólicas, infelizmente, né, durante essa pandemia aumentou muito, né? E é nesse momento que se necessita de alguém que aproxime e auxilie. Não necessariamente materialmente, mas como os apóstolos de Jesus. Como eles auxiliaram, estendendo a mão, auxiliando aquele que estava em desânimo, né, necessitando se levantar. Jesus auxiliou a muitos e ele nunca possuiu bens materiais. O nosso Chico também, Madre Teresa também não. Ambos não possuíam, todos, né, não possuíam bens materiais. São considerados ícones da caridade e exemplo de estender as mãos aos necessitados de consolo. As instituições religiosas são ótimos locais para se procurar em momentos difíceis. E é comum ouvirmos, ao final de cada exposição do Evangelho, ouvirmos comentários assim: este Evangelho foi feito para mim. Na verdade, o Evangelho foi feito para todos nós. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem abre-se-lhe-á. Está em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Aquele pedinte estava há décadas ali, pedindo. Quantas vezes ele recebeu nãos? Mas todos os dias ele estava ali, pedindo. Até que um belo dia recebeu a recompensa por pedir, me veio a cura. Não vamos desistir de pedir a Deus, mesmo que não sejamos atendidos nas primeiras vezes. Não devemos desistir de pedir, nos humilhar perante Deus quando necessitamos de auxílio. A parábola do amigo importuno, que diz assim, né? Qual de vós terá um amigo que for procurar uma meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois o amigo meu chegou à minha casa e não tem o que me oferecer. Se ele de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante, dá-nos por seu amigo. Levantar-se-á, todavia, por causa de importunação, e lhe dará tudo que lhe houver mister. Então fala da insistência para que aquele amigo levante e o ajude. E na parábola do juiz iníquo ou da viúva inoportuna, também tem esse relato parecido, que está em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Existe o relato de um juiz sem compaixão e sem religião, diz no texto, né? Que finalmente concorda em fazer justiça a uma viúva pobre, porque ela é muito persistente em suas demandas. O juiz acaba dando ganho de causa para ela, porque ela é insistente na sua demanda. Então, ambas as parábolas são histórias que nos mostram que não devemos desistir de pedir e de insistir. Muitos ouvindo que Deus sabe de todas as coisas, nossas necessidades, pensam que não é necessário pedir e orar, porque Deus sabe do que eu preciso, mas não é assim. É necessário que nós movimentemos fluidos. As preces são muito importantes, porque movimentam os fluidos benéficos. E os emissários do Criador se movimentam para atender os nossos pedidos. Nós sabemos de Deus, mas na verdade são os espíritos de luz que se aproximam para nos auxiliar, os emissários de Deus. Para todo pedido sincero de auxílio, com humildade, com sinceridade, atrai os bons espíritos, se possui merecimento, nos auxiliam. O deficiente da história aceitou a mão que lhe foi estendida. Pedro e João disseram a ele: ó, aceita a nossa ajuda? E ele aceitou. Mas iam curar à força? Naturalmente que não. Esse é um exemplo que todos nós devemos seguir. Não se auxilia a quem não quer ser auxiliado. Olhe para mim, você quer ser auxiliado? Ou prefere permanecer aí sentado, reclamando, não aceitando o auxílio? Sabemos a dificuldade que os assistentes sociais têm em relação aos moradores de rua, não é verdade?
que em épocas de inverno, por exemplo, principalmente, são convidados ao auxílio e não aceitam. E os assistentes devem respeitar a sua vontade. Nesse momento que estou preparando essa palestra, né, estou mostrando a Cracolândia, que é um bom exemplo, né, um exemplo onde se estende a mão, essa mão não é aceita. Não querem. Então, não tem como auxiliar. E nós também devemos respeitar a quem não quer ou não aceita ser auxiliado. Principalmente espiritualmente. Tem que estar receptivo ao auxílio. Todo ser humano, independente da condição social, pode auxiliar ao próximo. Como eu disse, citando o Chico, citando a Madre Teresa, citando, né, a Jesus. Jesus não tinha sequer onde recostar a cabeça, como ele dizia, né? E os apóstolos de Jesus nos provaram isso. Não só eles, mas todos e muitos após eles. O que possuía Chico Xavier de bens materiais? Madre Teresa não tinha dinheiro, mas tinha disposição e amor no coração. Certa vez o rico foi visitar suas obras e a viu dando banho em um leproso. E disse para ela assim, que não faria aquilo nem por $1 milhão. E ela disse, eu também não, eu só faço por amor. Então, ela se doava inteira, sem ter dinheiro, sem ter condições. Ela batia a porta das pessoas, dos ricos, pedindo dinheiro. Ela era insistente, ela insistia, ela não desistia. Então, é uma pessoa que é o exemplo dessa parábola igual da viúva, né, que batia a porta do juiz constantemente. O senhor não vai resolver o meu problema? O senhor não vai me ajudar? O senhor não vai resolver a minha questão? Né? Atendia a todos, independente da religião. Certa vez perguntaram para ela se ela convertia as pessoas e ela respondeu, isso é muito bonito. Sim, eu converto você para que seja um hindu ou um muçulmano melhor, ou um protestante melhor, ou um católico melhor, ou um sikh melhor, que é a religião monoteísta da Índia, os sikhs, né? A se tornar um budista melhor. As irmãs de sua religião aprendiam até mesmo realizar os funerais de todas as religiões para executá-los quando algum doente morria, de acordo com a crença de cada um. E ela respeitava a crença de todos. Certa vez em um voo, ela estava no avião, ela estava dormindo, e o copiloto do avião, sabendo que ela estava a bordo, avisou os passageiros e passou o seu cap para arrecadar doações. Arrecadou $600 para auxiliar as obras de Madre Teresa. Se essa pessoa que faz caridade, que pratica essa caridade, é honesta e tem moralidade, que possui condições de auxiliar, auxilia, quando sabe que os recursos serão direcionados àqueles que realmente necessitam. No cristianismo nascente, né, as doações chegavam às mãos dos discípulos, de pessoas que vendiam suas propriedades e doavam para que esse dinheiro fosse distribuído entre a comunidade. Porque eles tinham moralidade, porque eles eram respeitados, porque sabia que aquilo jamais iria ser desviado. A Casa do Caminho, que era a casa da sogra de Pedro, que é considerada a primeira casa de caridade, ou a casa espírita, né, após Jesus, vivia de doações. Ou seja, para auxiliar, não necessita ser possuidor de bens materiais, basta se colocar em posição de auxiliar, que o plano espiritual abençoa. Não existe situação negativa que seja insolúvel. Somos eternos pedintes. Todos nós, em algum momento, nos sentimos como aquele pedinte, sentado ao chão, necessitando que alguém nos estenda a mão. E sempre surge alguém que nos auxilia. São aquelas pessoas que sempre nos lembramos delas com gratidão, que nos estenderam a mão nos momentos que nós estávamos desanimados. Eu não me esqueço jamais daqueles que me auxiliaram, momentos de maior dificuldade, todos nós, né? Vem à nossa mente agora aquela pessoa que nos estendeu a mão no momento que nós estávamos em dificuldade, não apenas material, mas moral, necessitando de um auxílio, necessitando, né, que alguém nos levantasse, que nos animasse. Infelizmente, a nossa condição evolutiva ainda esperamos recompensas. Salvo raros casos, somos todos assim. Se prestamos o auxílio, queremos a recompensa. Temos o hábito de esperar a recompensa por benefício que prestamos. Ficamos chateados quando não recebemos a gratidão de quem nós auxiliamos. Os discípulos de Jesus não esperavam a recompensa. E nós também devemos ou devíamos agir assim. Porque tudo que fazemos, fazemos para nós mesmos. Nada foge às ordens de Deus. Não esquecer disso. Sejam as boas ações
ou as más ações. Tudo retorna para nós em algum momento. Não adianta ficarmos esperando a recompensa de quem auxiliamos, mesmo porque a recompensa não vem necessariamente de quem se auxilia. E o mal que cometemos também não retorna para nós, não necessariamente daquele a quem magoamos ou agredimos. Por isso, quando algo acontece conosco, algo de negativo, pensamos não merecer o que está acontecendo. Mas podemos ter a certeza que em algum momento nós semeamos mal e estamos colhendo. Não existe injustiça divina. O mesmo acontece quando somos agraciados com um benefício. Podemos ter a certeza também que é fruto de nossa semeadura. Nós comemos apenas o que nós semeamos. A justiça divina é infalível. Por isso, quando conhecemos e aceitamos a doutrina espírita e compreendemos que somos espíritos imortais, que acertamos e que erramos ao longo de nossas encarnações. E tudo que nos acontece, seja bom ou seja ruim, é semeadura apenas nossa. Aquele paralítico, com certeza, tinha algo a resgatar. Mas teve um momento de ser auxiliado, provavelmente ele tinha cumprido a sua prova da forma ou da melhor forma, porque ele foi agraciado com a cura, com o auxílio. E conosco também é assim. Quando estendemos a mão a alguém, podemos ter a certeza que em nossos momentos de dificuldades, sempre surgirá alguém que nos estenderá a mão também. E novamente, não será necessariamente aquele a quem auxiliamos. A cobrança de um benefício não deve existir, porque podemos estar devolvendo o que recebemos de benefício em outros momentos, que pode ser inclusive em outras encarnações. E com o mal praticado, é a mesma coisa. Nem sempre retorna para nós, necessariamente daquele a quem prejudicamos, como eu já disse. É necessário ter fé em Deus. É necessário ter fé em Deus para dizermos com convicção, a cada vez que sofremos, nós dizemos, está acontecendo porque eu mereço. Mas para que a aceitação seja sincera, tem que haver a aceitação da reencarnação, isso é primordial. Né? Quem recebeu o auxílio em momentos difíceis, não deve se esquecer. E quando tiver oportunidade, também estender a mão a quem necessita. Porque muitos de nós, seres humanos, nos esquecemos que já nos estenderam a mão quando necessitávamos, não estendemos a mão quando alguém pede auxílio. Quantos se encontram aleijados espiritualmente? Aquele mendigo não podia adentrar ao templo. Mas muitos não podem entrar aos templos e não querem, mesmo sendo permitido. Só se lembrando de Deus em momentos difíceis, só adentra as casas de oração quando a situação se torna difícil. Não visita as casas de oração e sequer reserva alguns minutos de seu dia para orar e agradecer. Depois que a situação melhora e quando o problema ameniza, sequer retorna para agradecer a Deus, né? Quando frequenta a igreja, templos ou casas espíritas, ou se lembra de agradecer em oração, mesmo fora dessas casas de oração. Em nosso trabalho de orientação das instituições espíritas, não raras vezes atendemos irmãos e irmãs que comentam conhecer a casa, mas que há 3 ou 4 anos ou até mais não compareciam ali. Aí perguntamos e dizem que tiveram um problema que foi solucionado e desde então não mais retorna por estar vivendo um novo problema. A gratidão é necessária para a nossa evolução. Não basta pedir, tem que agradecer. Sempre é legal não ter tempo, enquanto muitos que estão acalmados e possibilitados de visitar uma casa de Deus se sentem tristes por não possuírem condições de fazer essa visita. Infelizmente, você consegue horas para pedir, mas você quer 1 minuto para agradecer. Na passagem bíblica se diz que o pedinte adentrou ao templo pulando de alegria, mas não sabemos se continuou agradecendo e frequentando ao templo. Não é verdade? Porque muitos, no calor, né, da emoção, agradecem e fazem milhares de promessas, mas algum tempo depois se esquecem. São muitos eventos que levam o ser humano a desistir de lutar e ter dificuldades para se levantar. E hoje, devido ao momento difícil que estamos vivenciando, está difícil para muitos se reerguer, se levantar e andar. Seja pelo desemprego, pela redução de salário, tem que se sacrificar muitas vezes, e pior, sacrificar as famílias, principalmente as crianças. A
falo das crianças, porque para elas é mais difícil compreender o porquê de não ter mais o que se tinha antes, não é verdade? Pode ser um alimento farto, pode ser aquele iogurte, aquela bolacha, aquele leite, ou algo que estavam acostumados a consumir diariamente e não ter mais aquilo. Para os adultos é mais fácil, mas as crianças ainda não conseguem compreender o porquê dessas situações. E aquelas crianças de menos recursos, que já possuíam pouco, e com a situação atual, passa a ter menos ainda. Só possuía o básico e agora nem isso. Para os pais responsáveis, se torna difícil se levantar e andar, porque a conquista de um novo emprego está bem mais difícil. E onde, juntamente com esses problemas, com a tristeza que invade os corações dos pais, por não possuírem condições de manter as suas famílias. É o que faz com que aconteça algumas vezes a fuga para o álcool, a agressividade, tanto física quanto moral, discussões e ações. E a depressão, a doença que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro, que pode levar ao ato mais grave de todos, o suicídio, que tem em sua maioria a depressão como causa principal. O isolamento está atingindo a todos, inclusive nossas crianças e nossos jovens, que estão com dificuldade de se levantar, que nem todos conseguem se adaptar ao ensino à distância, por exemplo. Sem contar que muitos não possuem condições financeiras, internet de boa qualidade para acompanhar as aulas. E alguns mesmo possuindo condições, não conseguem se adequar, se adaptar. Mesmo que estando em casa, a facilidade de se dispersar é maior. E crianças e jovens entram também em depressão. Infelizmente, temos casos de muitos suicídios entre crianças e jovens. O suicídio tem número de mortes parecidos com a pandemia do coronavírus, né? É uma pandemia de suicídios no mundo. Acho que a cada 4 minutos, ou até menos, acontece um atentado contra a vida no planeta. Os jovens e crianças podem se tornar agressivos, impacientes, e os pais responsáveis devem ter paciência, compreendendo a situação, procurando conversar e acalmar essas crianças e jovens. Será muito difícil levantar e andar após esse tempo de isolamento. Que Deus ampare as nossas crianças, que ampare a todos nós, que ampare a milhares de órfãos que estão surgindo devido à Covid. Que sigamos andando sem desanimar. Que aqueles que estão sentados, desanimados, para seguir em frente, enquanto é sempre alguém que lhes estenda a mão, como estenderam as mãos àquele deficiente que se encontrava na porta do templo. A deficiência que comete seres humanos não é apenas física. Muitos de nós somos deficientes na fé. Que a nossa fé não se abale, que não desistamos, né, de pedir, de implorar, se necessário, a Deus, a seus emissários, que nos estendam a mão a todos necessitados, que nos auxiliem, que nos amparem. A doutrina espírita nos ensina que através dessas dificuldades, desses momentos difíceis, que temos a oportunidade de evoluir e crescer como espíritos imortais. Confia em Deus e caminha. É uma frase de Emmanuel. Os princípios espíritas são a poderosa arma para não desistirmos e permanecermos sentados inertes, nos animando a seguirmos em frente e com fé. Principalmente não culpando a Deus e ao próximo pelas dificuldades que surgem em nossa caminhada. As provas mais difíceis, quando vencidas, são aquelas que mais nos elevam perante a Deus. Mas como enfrentarmos e vencermos essas dificuldades? Existem milhares de níveis de autoajuda à venda, não é verdade? Mas cada ser humano sente de uma forma. E é muito difícil conviver quando é arrimo de família que se vai. Quando é o arrimo de família que se vai, é muito difícil. Hoje encontrei 2 amigas que sofreram essa separação dos maridos. Uma delas me disse há quase 2 anos que desencarnou agora que ela está conseguindo retomar a vida, conseguir se adequar a isso. E outra amiga que o marido desencarnou faz uns 15 dias. Está muito difícil. Está muito difícil. Mas para quem teve a separação do ente querido, principalmente quando é o arrimo de família, é muito mais difícil. Oremos por todas essas pessoas. Posso sugerir para essas pessoas que se levantem e andem, vamos lá. Mas não é assim, nós sabemos que é difícil. A razão de se fazer o possível para absorver a separação, né, daquele espírito que se foi,
Ele sente todo o sofrimento que nós sentimos e tem dificuldade de seguir em frente no mundo espiritual. Quando possível, tenhamos calma. Tem uma pequena história de um pai que o filho desencarnou e ele chorava por anos a falta daquele filho, querendo uma criança. E ele foi levado durante o seu sono ao mundo espiritual. E tinha muitas crianças, cada uma com uma velinha acesa. E ele procurava o seu filho e não o via. E o último das crianças era o seu filho, que vinha com a velinha apagada. Aí perguntou: filho, por que você está triste com a velinha apagada? Ele falou: porque o senhor apaga a minha velinha com as suas lágrimas. Então, não é que nós não devemos chorar, não devemos ficar tristes, mas devemos evitar de sermos tão incompreensíveis em relação às situações que acontecem em nossas vidas, porque nada é por acaso. Vamos sentir sim, mas vamos procurar seguir em frente, que tudo que nós sofremos aqui, tudo que nós emitimos de pensamento e de tristeza, os nossos entes queridos participam disso no mundo espiritual e não conseguem se reerguer e seguir em frente. Quando vier a saudade e a tristeza, procuramos nos lembrar dos momentos que se viveu ao lado do ser querido que se foi, sempre tendo a certeza que a separação é temporária. Se já estamos conseguindo caminhar após esse momento difícil, se possível, estendemos a mão àqueles que estão desanimados e sem esperança. Auxílio não é apenas material, mas com palavras, ânimo e gesto de carinho. A mensagem principal do ensinamento de hoje é a capacidade que todos possuem, condições de auxiliar, independente da condição financeira, por parte de quem ajuda. E por parte de quem recebe, a humildade em pedir auxílio e se colocar em posição de receber a ajuda sem orgulho. Os discípulos de Jesus nos mostram que não é necessário ser os possuidores de ouro e prata para estendermos a mão ao próximo. Mesmo porque possuidores de ouro e prata também sofrem, possuem dificuldades e nem sempre o ouro e a prata servem para auxiliar e amenizar a necessidade do próximo, não é verdade? Nem sempre possuidor de ouro e prata estende a mão a alguém. Porque os seres humanos imaginam que bens materiais isentam os possuidores desses bens de sofrimentos, tristeza e decepções, sabemos que não é assim. Por maiores que sejam as dificuldades, não vamos desistir. Em alguns momentos de nossa caminhada, vamos desanimar um pouco, ficamos sentados, imaginando que nossas forças se esgotaram. Sejamos fortes e firmes em nossa fé. Podemos ter a certeza que ao final de nossa encarnação, seremos agraciados com as benesses da parte espiritual e nosso mentor amigo nos abraçará e os espíritos amigos e familiares estarão felizes por termos vencido as dificuldades sem esmorecer. O apóstolo Paulo nos relatou na carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a minha vinda. Então, não vamos desanimar. O apóstolo Paulo fez essa carta, ele estava no momento quase de ser sacrificado, que ele foi morto, no final da sua encarnação. E ele mandou essa carta a Timóteo. Na redação Momento Espírita, nos oferece essa mensagem psicografada por Raul Teixeira, que é o encerramento da nossa palestra. Eu vou ler esse parágrafo. Recordemos os instantes de abençoados sorrisos e boa convivência. Nos endereçamos a palma de carinho em forma de oração. Não caímos no desespero ou na rebeldia, nos acreditando em abandono. Façamos o que nos compete cada dia, prestando-lhes assim a justa homenagem. Eles mais do que antes precisam de nossa resignação em face da determinação do Criador. Então, vamos nos levantar. Não vamos ficar sentados desanimados. O momento é difícil, muitas separações, muitas dificuldades. Mas vamos procurar nos erguer e seguir em frente, porque o momento é difícil. E quanto mais difícil a prova, maior é a recompensa no mundo espiritual e nosso retorno. Não vamos desanimar, seremos como o apóstolo Paulo, né? Vamos combater o bom combate. Vamos fazer essa corrida. Não vamos desanimar, vamos guardar a nossa fé. Não vamos abaixar a nossa cabeça. Vamos seguir em frente. Alguns momentos vamos desanimar, alguns momentos vamos nos entristecer, mas não vamos deixar de lutar e de seguir em frente. Levanta-te e anda. Essa é a mensagem dessa noite. Vamos aos aniversários.
Isaías Veríssimo, meu primo querido, aniversariou dia 27. Adriana Aguilar, menina que coisa desse pequenininha, né? Aniversariou dia 27 também. Ana Maria Alves, dia 27. Adriana Branco, dia 28. Sandra Sanches, minha querida, também conheço desde jovenzinha, dia 29. Isa Maria Borba, expositora, né, lá do IEF, de Filosofia Espírita, minha expositora. Parabéns, minha querida, aniversário dia 29. Zé Carlos Fonseca, meu primo, o que quer, né? Dia 1º. Esther Spindelman, dia 1º. Se define hoje a Flor. Parabéns, Flor. Muitos anos de vida. Você que alegra todo o ambiente que você aparece. Um beijo no seu coração. Muitos anos de vida para você. O Reginaldo. Lembra do Reginaldo? Fizemos muitas vibrações por ele aqui. Que ele ficou entubado. Marido da Maria Ângela Tobias de Mello. Hoje está fazendo aniversário. Com certeza eu disse hoje no Facebook, né, comentei que certamente esse é o melhor aniversário do Reginaldo e que a família está comemorando muito porque ele renasceu. Graças a Deus está bem. Reginaldo, um beijo, que você continue saudável e que você tenha muitos anos de vida nessa encarnação ainda. A Ana Maria Rodrigues, minha querida, está com problema de insônia, não está se sentindo bem, peço vibrações para ela, já coloquei vibrações para que ela possa ficar bem. Andréa Carvalho, está no Hospital das Acácias, continuo pedindo por ela, continua entubada, esposa do Pedro Luiz, mãe do Luiz Henrique, meus amigos queridos aqui, vizinhos e amigos, ela continua entubada, está um pouco melhor, continua para cá se retornar ao seu, né? E José Adilson de Souza Ferreira, irmão do meu amigo, meu grande amigo Raimundo Ferreira, né, voluntário do Irmão X, do Vale dos Lírios, desencarnou ontem, que ele possa ser amparado na espiritualidade. Um abraço, Raimundo, consolo para você, consolo para os familiares. E aqui nós encerramos. Muita paz a todos, muito obrigado por estarem comigo mais uma vez. É um prazer ter vocês comigo. Obrigado, obrigado, obrigado. Que Deus ampare a todos nós e que os sofrimentos, as dificuldades amenizem. É um novo mês que se iniciou ontem e que esse mês seja de menos sofrimento e menos dificuldades, de mais alegrias nos lares, de menos vidas, né, ceifadas nessa pandemia. E vamos fazer aquela nossa vibração final para que possamos agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores amigos que estiveram conosco e continuarão conosco. Pedindo ao Mestre Jesus que ilumine os nossos lares com a sua luz, que ilumine os hospitais, que visite a cada leito dos enfermos, que ofereça a eles conforto, o ar que tanto necessitam para respirar, para retomarem a vida. As crianças, nessas noites frias, abandonados em pontes e viadutos, aos idosos, em asilos abandonados, aos nossos moradores de rua, a todos necessitados de amparo, não apenas material, mas amparo espiritual, que console a todos necessitados, todas as pessoas que tenham problemas, que sejam amenizados, que sejam auxiliados, que sejam tranquilizados. Que a luz do Mestre Jesus ilumine a todos nós. Ilumina os nossos amigos, especialmente aqueles que se dizem nossos inimigos. Graças a Deus, graças a essa harmonia, vamos pedindo autorização aos mentores amigos, ao mentor que me auxiliou e me amparou durante essa exposição do Evangelho. Autorização para encerrar mais essa reunião, mais esse encontro. Obrigado a todos e que nós possamos estar juntos na próxima semana, se Deus assim permitir. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado, obrigado, obrigado.
um bom final de semana e um bom feriado, que amanhã é dia de Corpus Christi, dia do corpo do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus.